Olá, queridos! Feliz Páscoa! Esse domingo de Páscoa delicioso que já está no finalzinho. E estamos aqui para fechar a nossa maratona de lives com chave de ouro. Com essa live com o Henrique Souza sobre a informação na física quântica. O Henrique já entrou aqui, deixa eu já mandar o convite técnica que foi criada pelo Sérgio Secato, amigo querido, um Olá, abração. tudo Olha o jóia? Henrique chegando aí. Oi, Boa Henrique, noite. tudo bom? Que alegria! Mais esse bate-papo com você, fechando a nossa maratona com Com chave de certeza, ouro. gratidão. Gratidão mais uma vez. Vamos É um prazer falar. enorme aqui dividir o espaço com você Ai, novamente, né? Tivemos esse final de semana maravilhoso aí, um bate-papo super especial, na verdade, vários, né? Bate-papos especiais aí, foi muito legal, né? Assim, bem animado, bem empolgado e bem feliz aí com essa oportunidade. Foi muito legal a gente passar esses dias juntos aí. E agradecer também a todos aí que nos prestigiaram, tanto ao vivo quanto nas gravações. O pois é, feedback foi muito legal, né? Então, gratidão a todos aí. isso aí. E quem está chegando agora, nós fizemos uma maratona de lives que começou na sexta-feira. Foi uma live com 4 participantes, depois 3 lives de 2 a 2, né? Quem perdeu, tá tudo no YouTube. Tem no meu canal do YouTube, no canal Tem do Mike também, Jorge. Não sei se tá salvo lá você também também. colocou alguma coisa no YouTube. Tem também, né? Ah, então. Então agora vocês podem assistir as lives. As lives também estão no feed daqui do Instagram. Mas tem gente que prefere assistir no YouTube, porque vai parando, vai voltando. Ah, esse pedaço Tivemos eu quero várias ouvir de reflexões, né, novo. Eliane? Foi Tivemos muita muito. coisa bacana ali, vários assuntos diferentes, foi bem legal. É, e algumas pessoas me falam isso, que gostam de assistir no YouTube, porque aí para, volta, assiste do jeito que quiser, né? Então vai estar tudo lá no YouTube, no caso do meu YouTube, de amanhã em diante, que a Isso. gente vai começar a colocar. Então, para o pessoal que está chegando, que está aqui de curioso, que ainda não sabe bem do que se trata, vamos nos apresentar rapidamente, né? Pode Beleza, bom, começar, muito prazer Henrique, a você se todos, tá? Meu nome é apresenta. Henrique Souza, eu sou professor e terapeuta em uma metodologia chamada homeostase quântica informacional, né? Ou HQI, que é a abreviação, né? Então, a HQI ela é uma metodologia de autocura consciente, que permite à própria pessoa fazer um ajuste de consciência, eliminando as informações que desencadearam uma realidade negativa. Então, na nossa visão, qualquer realidade que a pessoa esteja vivenciando, que seja uma realidade negativa, na nossa visão quer dizer que existem informações na consciência que estão em desequilíbrio. E a HQI é uma ferramenta, uma metodologia simples, direta e objetiva que vai permitir a pessoa fazer esse ajuste de consciência, né, e fazer essas eliminações, eliminando essas informações e, como consequência, vivenciar uma realidade diferente, uma realidade equilibrada, né? Então, a proposta do trabalho é levar essa expansão dessas informações para as pessoas e, em paralelo, eu busco trazer algumas outras informações que agregam ao nosso trabalho e convidados especiais como Eliane e todos os outros colegas também que estão sempre participando também. Tem um trabalho que tem uma sintonia bacana, né? Então, são trabalhos que eu aprecio, que eu prestigio bastante e que tem uma sintonia muito grande com o nosso trabalho com a HQI, né? E por isso que é sempre uma honra e um prazer estar a gente debatendo junto esses assuntos que são de extrema importância para a nossa vida prática. E todos têm em comum, né, a física quântica e, no caso, a física quântica informacional, né? Então, por isso essa união aí do nosso trabalho aí e levar a expansão e essas informações aí para vocês aí. Então, resumindo aí um pouquinho do trabalho, que a gente vai falar bastante hoje também.
Ah, que legal. Então, você falou aí de construirmos a nossa realidade de uma maneira não satisfatória. Está lembrando a minha live de ontem com o Mário Jorge. Por isso que nós quatro nos reunimos, né? Porque os nossos trabalhos, a nossa pesquisa, se complementa de um modo assim muito especial. Porque nós estávamos falando justamente disso. Ah, eu sou co-criador, mas por que então eu só co-crio o que eu não quero? Porque essa consciência que cocria não é essa consciência pequenininha que pensa e raciocina, é a consciência como um todo. O nosso inconsciente está cocriando, né? Várias camadas da nossa consciência estão cocriando. Então, é importante nós irmos, né, em todos os pontos onde as coisas estão amarradas, né, e ir desatando esses nós. Bom, para quem não me conhece, eu sou Eliane Xavier, sou mestre em física, na área de física quântica pela Federal do Paraná e acabei indo para essa linha da física quântica e espiritualidade depois que eu comecei a praticar e estudar o budismo, a praticar meditação. E eu pude perceber o quanto a física quântica, além de ser uma teoria física muito bem sucedida para criar tecnologias, para essa questão prática da ciência, ela já é uma teoria espetacular, muito bem sucedida, mas também, e principalmente, na minha opinião, ela tem uma importância crucial na nossa compreensão do universo como um todo, na compreensão do nosso papel dentro dele, na compreensão do nosso ser, da nossa relação com as pessoas. Então, sabe quando você descobre uma coisa que você fala, gente, todo mundo tem que saber disso. Isso é muito precioso. E foi isso que aconteceu comigo, porque quando eu tive esses insights, que eu comecei a linkar a física quântica com a espiritualidade e vi o quanto uma coisa complementa a outra, e, na verdade, não são nem duas coisas separadas. Na verdade, a física quântica é a própria linguagem para se falar da espiritualidade no século XXI. Eu comecei esse trabalho de ensinar física quântica para o público leigo, e isso já passa de 15 anos. Tenho 2 livros publicados, está saindo o 3º agora para crianças. Vou me aventurar nessa missão de passar um pouquinho de física quântica para as crianças, porque essa geração agora já nasce querendo saber física quântica. Ah, olha o quanto primordial aí, que bacana. Meu primogênito. E depois, em 2000... nossa, eu estou até perdendo a conta. 2019 foi o quantum primordial. E no ano passado foi a chave quântica, né? Que é para o público infanto-juvenil. Então, estou aí, né? Nessa missão de levar a física quântica para o público, para o grande público, numa linguagem acessível, nesse vínculo, nesse viés, né, da espiritualidade. Como eu falei, a gente fala sim por uma questão de limitação das palavras, mas eu já nem vejo mais separação entre física quântica e espiritualidade, é tudo uma coisa só, né? Até, Henrique, aproveita e convida o pessoal para o nosso encontro. Vamos ter um encontro presencial, gente. Olha só, né? Oh, coisa boa! Num lugar super especial. E vamos estar nós 4, que já estamos apelidados de Quarteto Fantástico. Exatamente. Depois de longos bate-papos, né? Tivemos essa sintonia muito bacana. Aprecio, né? Eu já era um fã do trabalho de vocês, né? Já acompanhava o trabalho de vocês e já tinha essa sintonia. E digamos, as deucidências, né? As sincronicidades, fomos nos esbarrando.
né? E aí começamos esse movimento online com essas super lives, encontros em dupla, e foi ganhando uma proporção e um feedback muito bacana das pessoas, e é sempre um prazer enorme quando a gente está aí, né, juntos trocando essas ideias e desenvolvendo juntos esse bem comum que nós buscamos levar para as pessoas, né? E com base nisso, né, nos nossos bate-papos aí, agora surgiu essa oportunidade, então, de realizarmos esse encontro presencial, né? E já tem agora data e hora marcada, vai ser um encontro maravilhoso aí, que vai ser realizado no dia 16, 17 e 18 de junho, no Hotel Bela Vista, no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. Então, vai ser um final de semana incrível, um encontro limitado para a gente justamente ter essa, por causa da capacidade do hotel, mas também para a gente ter essa interação, que a proposta é ter essa união presencial ali, tirar dúvidas, atender a todos, né? Então, vai ser um encontro muito especial, um final de semana num lugar incrível, com assuntos incríveis, pessoas incríveis, né? Que vai ser muito bacana aí essa nossa interação. Amanhã nós vamos começar, então, a disponibilizar a venda dos ingressos. Quem tiver interesse em participar, saber mais informações, a página já está até disponível, né, Eliane? Está ficando sempre salva na bio do nosso perfil. No meu eu ainda não tive tempo de colocar, foi um pouco corrido esse final de semana, mas amanhã eu já coloco na bio, mas do Mário Jorge acho que já tem, no da Eliane também já tem. Nos stories do meu Instagram estou colocando lá todos os dias. Então, assim, tem bastante informações lá. Se tiver alguma dúvida, alguma questão pessoal também, fica à vontade de entrar em contato. Nós já estamos com suporte aí para poder atender, tirar as dúvidas. E vai ser um encontro bem bacana. É isso aí, é isso aí. O hotel, ele fica em Volta Redonda, que é uma cidade próxima ao Rio de Janeiro. Para quem é da região já aqui, fica super fácil. Mas para quem morar um pouquinho mais longe, pode comprar uma passagem aérea para o Rio de Janeiro. Nós vamos combinar um transfer para pegar o pessoal no aeroporto. E o hotel ainda deu um super desconto para vocês poderem se hospedar no próprio hotel do evento, que é um hotel delicioso, rodeado pela natureza, é um casarão antigo, reformado, um lugar assim com uma energia maravilhosa. Então, entre em contato e espero vocês, né? Nós vamos ter três coffee breaks incluídos no evento para a gente tomar aquele café quântico finalmente, né? Porque a gente fala, poxa, queria marcar o café com você, queria sentar Vamos ter três. Eu já vou ficar hospedado lá também, então já vai dar para a gente bater um papo legal também fora do evento. Estou às ordens, à disposição também. É sempre um prazer imenso também. Os palestrantes todos estarão hospedados no hotel também. Então, vai ser uma vivência mesmo, né? A Cileia, querida, já está inscrita. A Cileia, acho que foi a primeira, né? A Cileia, você foi a primeira a se inscrever. Você está de parabéns. Aí, né? Mas, olha, você vê, os ingressos vão começar a ser vendidos amanhã, mas a Cileia já está inscrita. É isso aí, que bom, Cileia. Vai ser um prazer enorme. Muita vontade de te conhecer pessoalmente. Então, vamos ao nosso tema de hoje, né? Que é o papel da informação na física quântica. Então, a física quântica, ela vira a nossa compreensão de mundo de perna pro ar. É muito legal isso. Ela realmente não deixa pedra sobre pedra. Eu até brinco com os alunos, né? Falo, olha, vocês vão vir fazer o curso de física quântica para o público leigo, eu vou fazer aqui um termo de responsabilidade para vocês assinarem, tá? Eu não tenho nada com isso. A pílula azul e a pílula vermelha da Matrix nele. Porque os alunos... Exatamente, vocês vão tomar a pílula, porque vocês vão chegar aqui achando que o mundo é assim, assado, blá, blá. Vocês vão sair com tudo revirado. Mas isso é que é o bacana, porque se a gente não quebrar as estruturas rígidas, não tem como o novo entrar, não tem espaço para o novo entrar. Né? Por isso que a crise também é uma oportunidade, porque quando tudo desaba é que vem a oportunidade. Você falou uma coisa legal, Eliane, só dar um ganchinho também, que eu gosto sempre de falar isso também com os meus alunos.
a questão da confusão, né? Porque a confusão ela faz parte do processo de aprendizado, né? E nós Aham, aprendemos tanta coisa, mas nós não aprendemos a como aprender. E quando exatamente. a gente está aprendendo alguma coisa e começa a ficar confuso, né? É É, muitas das vezes onde que a pessoa fala assim, ah, isso está confuso e a pessoa deixa para lá. Só que a confusão, ela faz parte desse processo de aprendizado e ela é o limite da barreira entre esse movimento de ignorância e de conhecimento. Ignorância que eu falo, na ignorância de não ter compreender o assunto, não no sentido popular de ignorância, né? Então, o limite entre desses dois níveis vai passar pela confusão, né? Eu sempre uso a analogia que sempre quando nós vamos aprender uhum, alguma coisa, nós temos então aí quatro níveis principais, né? Até que esse conhecimento ele seja integrado e assimilado a todos nós. Uma analogia é tirar a carteira para poder dirigir um carro, por exemplo, né? A pessoa vai passar por quatro níveis. O primeiro, ela está inconscientemente incompetente. No caso de incompetente, no sentido de não ter a competência para dirigir o veículo, né? uhum. Então, nesse nível, ela nem sabe o que ela não sabe para dirigir o carro, né? À medida que ela vai ali, né, aprendendo, É, estudando, ela já passa para o segundo nível, que agora ela está conscientemente incompetente. Ou seja, ela ainda não tem a competência para dirigir o veículo, mas agora ela já sabe o que ela não sabia. Ela sabe que ela tem que pisar na embreagem, que ela tem que pôr primeira. Nesse movimento, ela vai começar a uhum. ficar confusa. E aí que é onde alguns puxam o freio ali e falam assim, ah, esse negócio está confuso, vou deixar para lá. Mas se ela insiste, ela passa para o terceiro nível, É, que agora ela está conscientemente competente. Agora ela já tem a competência para conduzir o veículo, mas tem que ficar controlando é, ainda, né, observando, até que ela chega no quarto nível de excelência, que ela está inconscientemente competente. Ou seja, ela já automatizou esse conhecimento, né? Então agora ela já uhum. dirige ali, uns conversando no telefone, né? Ela nem está vendo o que está fazendo e já vai dirigir. Só que para ela passar por esses quatro níveis, do segundo para o terceiro, vai esbarrar na confusão. Então é onde eu sempre brinco com os alunos. Está confuso? Ótimo. Sinal que agora está prestes a ter uma mudança na sua percepção, no seu aprendizado e, consequentemente, na sua realidade, né? Porque É, se não tiver é, confuso, não chegou informação nova nenhuma. Se não chegou exatamente. informação, não chegou informação nova nenhuma, ela vai continuar com as mesmas informações, logo no mesmo estado, né? É, perfeito, é isso aí. Porque no início a gente nem Sensacional. sabe que a gente não sabe, né? A gente tá na confusão e não tem nem consciência. Por isso que no início é interessante nós entendermos o primeiro aonde a gente está. Aí, uma vez que a gente entende, percebe as limitações, a confusão que está em volta, num sentido de que as coisas não estão dando certo, porque senão a gente Exatamente. fica numa situação ruim, mas não se dá Exatamente. conta que está numa situação ruim, né? Então, é aí que a vida entra, porque aí a vida entra e manda os desafios, né, para a gente ver se acorda e dar o salto quântico de consciência. Então, é maravilhoso. E aí, a física quântica, ela quebra, né? Então, só para dar assim, um exemplo rápido. Primeiro, a questão da matéria, porque o paradigma clássico, daí eu já falo do paradigma, né? Porque a física clássica ela vai trazer várias teorias do mundo, como o cartesianismo, né? Que separa tudo em partes separadas, divide tudo em partes separadas e desconectadas. Que isso tudo vai virando um paradigma, vai virando uma maneira de compreender o universo, que permeia a nossa visão, a nossa audição, tudo que nós absorvemos do mundo externo vem por dentro desse filtro do paradigma clássico, de imaginar que o mundo é sólido, existente, de modo independente do observador, que existe a matéria. Então, a física quântica, ela nos permitiu entrar no mundo subatômico e lá nas partículas dentro do átomo. Então, a primeira ideia de átomo é que o átomo seria o menor tijolinho existente.
E não é. Na verdade, existem várias partículas dentro do átomo, que são as partículas subatômicas, e cada vez que a gente descobre uma partícula nova, acaba sobrando um grande espaço vazio dentro do átomo. Então, primeiro, acreditava-se que o átomo era duro, indivisível, inquebrável, socado de matéria, que nada poderia quebrar ou dividir. Depois descobriu-se o elétron, depois descobriu-se o núcleo, aí descobriu-se que dentro do núcleo tinha prótons e nêutrons, e descobriu-se que dentro dos prótons e nêutrons existem os quarks. Então, vai aparecendo um grande espaço vazio dentro do átomo, porque o núcleo, a relação do átomo para o núcleo, é como se o átomo fosse um estádio de futebol e o núcleo fosse a bola no centro. O resto é o que a gente chama de nuvem de elétrons, que não tem essa matéria no sentido clássico. Daí a matéria estaria concentrada no núcleo. Só que o núcleo é formado de prótons e nêutrons. E os prótons e nêutrons são formados de quarks. E os 3 quarks que tem dentro do próton, existem 3 dentro do próton e 3 dentro do nêutron. Os 3 quarks que existem dentro do próton, cada quark tem uma massa ínfima. É como se a massa de cada quark, só para ficar fácil aqui, é como se a massa de cada quark fosse uma unidade. Então, você tem lá 3 quarks. Qual seria a massa do próton? Pela física clássica. 3 unidades, né? Porque eu tenho... Só que não, como diziam os adolescentes. Só que não. A massa do próton é muito maior do que a soma das massas desses 3 quarks. É um valor muito, muito maior. É como se os 3 quarks tivessem a massa de uma unidade, o próton tivesse 7 milhões de massa. Aí você fala, meu Deus, mas da onde que vem isso? Né? Da onde que vem isso? Se só tem 3 partículas magrinhas lá dentro, que não tem massa nenhuma, quase. Então, o que se manifesta como massa não é a massa do Newton, da física clássica. Na verdade, o que se manifesta como massa é energia. É a energia de ligação entre os prótons que nós percebemos, entre os quarks, perdão, que nós percebemos como a massa do próton. Então, nós chegamos que 99,99999, 12 casos decimais de 9% da matéria é espaço vazio. E aí, como é que fica? Nossa, ninguém esperava isso, né? Espaço vazio nesse sentido de matéria da física clássica. Então, uma pessoa disse, um aluno meu, achei muito engraçado, ele falou assim, o materialismo vai acabar por falta de matéria. Porque, gente, não tem nem matéria. E a pessoa é crente. É crente. Então, mas é o paradigma, né? O paradigma é muito forte. Então, a física quântica ela vem quebrando essas ideias da física clássica, né? Da matéria, de um mundo existente independente do observador. Niels Bohr deixa isso muito claro. Niels Bohr diz, não tem como descrever o mundo subatômico sem descrever junto o processo de observação. Não tem sentido. Você só vai saber, você só pode descrever o elétron como onda ou como partícula se você descrever junto como ele está sendo observado. O que eu estou usando para observar esse elétron? A consciência, o observador, o aparato de medida. Isso tudo é uma coisa só. Então, existe lá o famoso experimento da fenda dupla, que o elétron se divide e passa pelas 2 fendas ao mesmo tempo. Ele se comporta como uma onda. Uma onda de quê? Uma onda de probabilidade. Aí as coisas vão ficando cada vez mais esquisitas. Por isso que as pessoas falam, física quântica é muito difícil, eu não dou conta. Não é que é difícil, é que ela vai trazer vai entrar na confusão. Você tem que estar com a cabeça aberta, você tem que
Você tem que largar aquela física clássica para lá. Só sei que nada sei. Aí você vai entender a física quântica. E, quer dizer, entender de certa forma, né? Você vai ver que o mundo não é aquele mundo clássico que te contaram quando você era pequeno. Uhum. E na nossa vida acadêmica, né? Então, os físicos ficaram muito intrigados. Como que pode o elétron se dividir e passar pelas duas fendas ao mesmo tempo? Daí eles colocaram um medidor em uma das fendas para que esse medidor disponibilizasse a informação, aí que eu quero chegar, de por qual fenda o elétron passou, se ele realmente se dividiu e passou pelas duas fendas. Nesse momento, o que acontece? O elétron volta a se comportar como uma partícula. Como é que pode isso? O elétron sabia que estava sendo observado? Mas que diabo é isso, gente? Pelo amor de Deus. Aí os físicos ficam doidos com isso. Eles não sabem responder por que isso acontece. Então, a única saída para isso é a consciência. Por quê? Por que o elétron sabia que estava sendo observado? Porque, na verdade, não tem separação. O elétron não é separado de nós. Aí é o paradigma clássico, que separa tudo, que desconecta tudo, né? Mas existe aí a interpretação do David Bohm, da física quântica, onde ele traz a ideia do holomovimento, né? De que, na verdade, tudo é uma coisa só que se desdobra numa dança, digamos assim, de ordem implícita e ordem explícita. Então, quando nós vemos a partícula, é uma ordem explícita, você está vendo. Quando ela está em onda, nós não conseguimos observar diretamente. Mas isso não quer dizer que não existe uma ordem, é uma ordem implícita. Então, é uma interpretação maravilhosa, que inclusive é o que o Dr. Francisco de Biasi, que vai estar lá com a gente, tomou como base para a sua teoria holoinformacional da consciência. Porque o Dr. Francisco de Biasi é um neurocientista, um neurocirurgião, que conseguiu encontrar o elo perdido entre o universo e o cérebro. Ele mostrou que o nosso cérebro é quântico. Ele é quântico da mesma forma que o universo. Então, da mesma forma que nós estamos no universo, o universo está em nós. Nós somos um micro-universo. E está tudo conectado e é tudo uma coisa só. Então, essa é a teoria holoinformacional do Dr. Francisco de Biasi. Espetacular, que ele, inclusive, tem o título de Gran PhD, que é um título raríssimo, pouquíssimos profissionais têm esse título. E ele ganhou esse título por essa teoria holoinformacional da consciência. Então, algo espetacular, reconhecido cientificamente. E ele, inclusive, vai estar lá com a gente, explicando e com base... detalhadamente essa teoria dele. A Valde talvez. Gente, olha, ler o nome de vocês aqui não é fácil, hein? Porque às vezes vocês vão abreviando, vão colocando uma sílaba de cada nome, né? Ela pergunta aqui: o experimento da dupla fenda pode-se dizer que é o lado espiritual, pelo fato das partículas se dividirem? O lado espiritual, ele está presente o tempo inteiro na teoria quântica, né? A dupla fenda, ela é uma base maravilhosa para que a gente possa entender vários fenômenos que nos rodeiam e que antes... Valdete! Obrigada, Valdete! Obrigada pela pergunta. Então, o lado espiritual, com certeza, ele está presente o tempo inteiro, porque quando o elétron ele se divide e passa pelas duas fendas, ele está ali se expandindo numa onda de infinitas probabilidades, que é o que a gente fala o tempo todo da teoria quântica, que é uma onda que acontece justamente nesse espaço transcendente, porque quando a gente olha, colapsa. Quando a gente olha, a gente já constrói o material.
Então, olha que interessante, né? Mas nós temos ali esse campo sutil, esse campo espiritual, se você quiser chamar assim, que é o campo das infinitas possibilidades, tá? Então, a conclusão que a física quântica chega é inesperada. Ela diz o seguinte, que não é que o mundo já se comporte do jeito que ele é, não é nada disso. As partículas quânticas se comportam de acordo com a informação que nós temos sobre elas. Olha como é que inverte tudo. Então, não é que tem um mundo lá que já está acontecendo. Na verdade, dependendo da informação que eu tenho, é que esse mundo vai se construir. Olha, gente, viu, Valdete? Isso dá um gancho, né, no que você falou, do trabalho do Dr. Francisco de Biase, que aí entra toda essa sincronicidade, né, e toda essa sintonia dos nossos trabalhos. Porque a teoria holoinformacional da consciência é uma das teorias que fundamentam a HQI, né, a metodologia, né, e a visão informacional. Por quê? Como você disse, nesse desdobramento, né, nós observamos então, como você explicou, que toda a nossa realidade física material vem de um conjunto de informações, uma informação primordial, né, que é a base da nossa estrutura material. E ela vai se desdobrar e vai passar por níveis de organização da matéria diferente. Então, nós temos tudo que nós temos, por exemplo, essa caneta, por exemplo, ela existe no nosso nível físico material, mas ela existe em um nível da realidade que ela é energia, e outro nível que ela é pura informação. Um exemplo de trabalhar com a mesma coisa, eu gosto de usar esse exemplo que ilustra bastante, de como que nós podemos trabalhar com a mesma coisa, mas em níveis de organização da matéria diferente. Nós vimos uma aplicação dessa pelo lado negativo da coisa, né, na Segunda Guerra Mundial. Porque se você pega uma pedra de urânio e plutônio e vai trabalhar com ela para uma guerra no nível da matéria, você joga ela de um avião, de um helicóptero ali, você está limitado a machucar uma, duas pessoas ou ninguém se não acertar ninguém. Agora, se pega essa mesma pedra de urânio e plutônio e libera a energia condensada que está dentro do núcleo dessa pedra, temos uma bomba atômica, que com uma eficácia de 14% dizimou milhares de pessoas na hora e outras milhares de pessoas, né, depois com as consequências dela. Então, olha a diferença em trabalhar com a mesma coisa, mas em níveis de organização da matéria diferente, né? E agora nós temos a possibilidade, com a HQI, de trabalhar no nível da informação. Ou seja, toda essa nossa realidade material construída, em um nível da realidade, ela é pura informação na nossa consciência. E o professor Sérgio, que é quem criou e desenvolveu a metodologia, ele demonstrou matematicamente que essa informação ela vai se apresentar em todos os níveis. Então, essa caneta, ela é uma informação no estado matéria. Eu sou um conjunto de informações, a Eliane, um pé de alface, um cachorrinho que passou ali, são um conjunto de informações. E por uma visão de uma causação descendente, ou seja, sempre da informação para a matéria. Então, as causas da nossa realidade estão no nível da nossa consciência como um conjunto de informações. Se nós temos informações em desequilíbrio, nós tendemos a vivenciar uma realidade desequilibrada. Então, qual que é a proposta do nosso trabalho? De forma consciente, nós vamos controlar esse processo, através do processo de quantização da informação. Porque o Max Planck, né, aqui fazendo um resuminho também, né, o Max Planck no início do século passado, ele demonstrou, abalou o meio científico, né, que a energia, quando é emitida, não é emitida de forma contínua e linear, como se acreditava na época. Ele demonstrou que não, ela é emitida de forma fracionada, em pacotinhos, né? E o professor Sérgio Secato, ele demonstrou que a informação também é emitida em pacotinhos. Ele demonstrou isso matematicamente. Então, se a informação é emitida em pacotinhos e ela vai operar em níveis da realidade diferente, se nós controlarmos esse processo de quantização da informação, nós conseguimos ajustar, então, no nível primordial, né? Nesse nível da nossa consciência. E pela causação descendente, nós alteramos, então, a nossa realidade física material, né? Então, por isso essa sintonia dos trabalhos, né? Porque tem esse embasamento da física quântica, ela nasce como uma proposta, né? No caso HQI, de ferramenta para poder colocar na prática tudo isso que esses conhecimentos maravilhosos vêm demonstrando. E o professor Sérgio, ele também, além de desenvolver a técnica e a metodologia,
ele também desenvolveu um raciocínio onde a gente consegue ter essa precisão para saber que tipo de informação na consciência que está desencadeando essa realidade na matéria, né? Por isso que os alunos e clientes que têm essa prática da HQI conseguem trabalhar com certa precisão determinadas situações. Então, todo esse conhecimento maravilhoso que a física quântica traz e demonstra agora, nessa nova era maravilhosa que nós estamos vivenciando, a HQI surge como uma ferramenta de colocar em prática tudo isso, né? De transformar essa mudança e de forma consciente. Por isso que a HQI é uma metodologia de autocura consciente, porque você não vai precisar entrar em um estado meditativo, né? Nós temos alunos, crianças de 6, de 8 anos que praticam a metodologia de forma consciente. Vocês vão ter essa consciência do que trabalhar e do que ajustar, né? Eliane, você teria alguma curiosidade, só para a gente ilustrar um pouquinho do raciocínio aqui? Talvez o pessoal ficou um pouquinho curioso saber que informação é essa que está criando essa realidade, né? No caso de uma doença, por exemplo, teria alguma curiosidade de alguma doença, só para a gente ilustrar de raciocínio? Não, a Cileia fez uma Uhum. pergunta, olha, eu não sei se cabe nesse momento, mas você pode puxar aí Qual que foi pela a pergunta? Eu pergunta não vi dela passando aqui. mesmo. Você tem anotado? Ah, para você. Aqui, ela perguntou assim: se eu dou uma informação negativa Uhum. para a caneta, para a matéria, que você deu o exemplo da caneta aí, né? Eu posso causar Boa uma pergunta. tragédia? Ela Pede para perguntou colocar aqui. aqui só se essa tragédia na caneta seria uma tragédia com a caneta ou na caneta, só para esclarecer um pouquinho que eu não entendi um pouquinho a pergunta, se ela puder esclarecer. Isso, isso, Cileia, explica melhor aí. Enquanto isso, olha, perguntaram Boa, aqui sobre boa, o câncer, ótimo. sobre o No tumor no caso de uma doença, por cérebro, exemplo, você né? A pode HQI ela só. pode ser aplicada a qualquer mudança de realidade. Pode ser uma realidade física, comportamental, financeira, profissional, afetiva, ou no caso das doenças. No caso das doenças, esse raciocínio vai ser de acordo com a parte do corpo que foi afetada, ele conseguiu mapear essas informações e é onde a gente consegue, então, essa precisão. No caso de um câncer, por exemplo, é o que nós chamamos de acúmulos de rejeições, levando um processo de autorrejeição. E toda vez que a pessoa, que essa autorrejeição começa a tirar o sentido da vida da pessoa, é onde o sistema dela começa a desenvolver as doenças autoimunes ou degenerativas, né? Então, essa doença, essa perda do sentido da vida, ela é muito sutil. Não é que a pessoa quer morrer, quer suicidar. Tá? A vida vai perdendo a graça, vai ficando sentido, né? E essa autorrejeição, ela vai se desenhando, ela não nasce do dia para a noite. Por exemplo, a pessoa tem um histórico de situações onde ela se sentiu rejeitada e ela começa a trazer esse diálogo interno para ela, onde ela começa então a se autorrejeitar. Sabe aquela vozinha falando assim, eu não consigo fazer isso, eu não sou bom para isso, não vai dar certo. Se autorrejeitando, né? E quando, então, essa autorrejeição tira o sentido da vida, então é onde que começa, então, a desenvolver no corpo as doenças autoimunes ou degenerativas. Se a vida está a caminho de perder o sentido, é onde que começa, então, o conhecido como câncer benigno, um nódulo, um mioma. Agora, quando a vida já perdeu totalmente o sentido, é aonde então que vem o câncer maligno, as metástases, né? E aí, dependendo de onde esse câncer vai manifestar no corpo físico, a gente vai saber então que tipo de trauma, que tipo de situação que ela vivenciou na realidade dela e que desencadearam essas informações na consciência. Colocaram aqui o exemplo de um tumor no cérebro. No caso de um tumor no cérebro, o que está tirando o sentido da vida dessa pessoa, no caso do raciocínio da HQI, são o que nós chamamos de traumas de controle. Tá? Traumas de controle seriam situações onde a pessoa está tentando controlar, perdendo o controle ou se sentindo controlada, né? Então, se traumas de controle estiverem tirando o sentido da vida dela, é onde ela pode gerar, então, uma autoimune ou degenerativa no cérebro. E aí, como que nós vamos trabalhar isso com a HQI? Nós vamos levantar esses fatos, né, que ela vivenciou, que gerou essas informações em desequilíbrio na consciência dela, utilizar a técnica através do processo de quantização da informação e eliminar as informações que desencadearam esse tumor, né? E é onde que nós vamos, então, trabalhar essa realidade. Assim, um resuminho, né, para a gente ilustrar. Eliane, você viu se a colega que colocou a pergunta, se ela colocou aqui da caneta? É, Sim.
A Poderia tragédia sim, seria com né? a Só que o que caneta, acontece? Tem no vários caso, né? exemplos, Tomando. vários Aham. experimentos que ficaram muito famosos com o Dr. Masaru Emoto, né? Onde ele fez experimentos com cristais de água cristalizado, onde foram expostos É. a xingamento, outro a oração, né? Então, ele fotografou essas moléculas antes e depois que elas foram expostas a essas palavras ofensivas ou uma oração, o cristal é totalmente diferente. Então, tem várias dessa pesquisa, né, documentado, tem num documentário muito bacana também, chamado um filme, né, Quem Somos Nós, que é muito legal sobre a física quântica, que aborda um pouquinho. E depois que isso popularizou na internet, ganhou uma certa repercussão, onde o pessoal começou a fazer esse experimento em casa, e vocês podem fazer em casa. Né? Então você pode fazer, já pensou, sabe quando você está com raiva do seu celular e aí que ele trava, aí que ele então, ele recebe essas informações, porque ele também é um conjunto de informações. E essa experiência foi replicada, várias pessoas fizeram, e vocês podem fazer isso em casa para poder observar, que é muito legal, com potes de arroz. Você pode pegar 2 arroz cozinhados da mesma porção que você fez, divide, coloca em potes separados, 2 esterilizados, e já fizeram, tem vários relatos, né, na internet, nós já tivemos grupos de estudos na HQI que já fizeram também, e é incrível o antes e depois. Eles pegaram um dos potes e colocaram algo que desperte uma sensação positiva, como eu te amo, obrigado, eu te amo, e o outro com palavras e colocou no Escreve pote. no E o outro papelzinho e colocou cola uma no frase eu te pote. odeio ou algo que desperte algo negativo, tá? Mas cuidado para fazer esse experimento em casa, que não é o que você escreve, é o que você vai emanar, né? Então, se você coloca lá, eu te amo no pote de arroz, mas esse eu te amo, você lembra daquela tranqueira que você namorou, que falava eu te amo, me traiu, foi embora, fez uma raiva danada, o eu te amo está com uma conotação negativa e vai deteriorar o arroz. Tá? Então, coloque algo que te desperte uma sensação positiva e compara depois a um certo tempo. É nítido, né? Então, é incrível como que o pote que foi exposto a uma sensação com informações negativas, ele deteriora muito rápido. E trazendo isso para o nosso dia a dia, o que nós vamos pensando e sentindo ao longo do nosso dia a dia? Raiva, carência, ansiedade, medo, preocupação, angústia, né? Tudo isso vai deteriorar o nosso corpo. E aí a gente pensa, nossa, então aquilo que o outro pensa de mim ou emana para mim me afeta? Afeta desde que você tenha o mesmo conteúdo informacional. Porque o universo ele é probabilístico. Então você vai ressoar com situações condizentes com as informações que vocês têm aí dentro. Por isso que tudo vai voltar para uma história de nós mesmos. Ah, mas foi o outro que me bateu, que me xingou, que me amaldiçoou. Só vai vir se tiver conteúdos negativos aqui dentro também, que é uma das hipóteses de ressonância, que é a igualdade. Então, se eu tenho raiva, eu vou atrair situações de raiva. A raiva do outro vai ativar uma raiva aqui dentro e daí a pouco qualquer faísca está pegando fogo. Então, quer mudar o mundo externo? Comece ajustando aqui internamente que o externo, que é um reflexo de nós mesmos, começa a mudar, né? Então, aqui um breve resuminho aqui, né, para a gente entender a aplicação, então, da informação, né, que é a proposta da nossa live hoje, demonstrar como que a informação tem a ver com a física quântica e como que ela impacta na nossa realidade física material. Porque se tudo é feito de informações, a nossa realidade está sendo embasada aí na visão informacional. E o conhecimento da física quântica e da física quântica informacional possibilita a gente entender, então, os bastidores de tudo que está por trás, tanto da nossa consciência individual, como também da nossa consciência como um todo, né, do coletivo. Uhum, legal. O Rodrigo perguntou aqui como faz o ajuste interno, né? Aí vem a técnica, né? Que daí foi justamente essa técnica que o professor Sérgio desenvolveu. Ele usa alguns comandos, né? Aí é um trabalho todo Exatamente. específico que é feito nessa direção. Né? Eu, particularmente, já usei a técnica, né, em momentos difíceis, em momentos problemáticos, e
sempre me deu assim um resultado maravilhoso. Então, é muito importante nós sabermos que hoje em dia nós temos essas ferramentas, né? Temos esses meios hábeis, coisas que há alguns anos atrás poderiam ser desacreditadas, né? Consideradas crendices, mas hoje quem está atualizado com a ciência do século XXI, que é a física quântica, vai conseguir ter uma visão mais inteira do universo. E essa questão da informação, inclusive, está dentro da física também, quando nós falamos de universo holográfico. Não sei, algumas pessoas talvez já tenham ouvido falar, que também está dentro lá da teoria do Dr. Francisco de Biase, né? Porque qual é a característica principal do holograma? É que cada parte tem a informação do todo. Eu tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube, inclusive é o vídeo com recorde de visualizações. Já está lá não sei quantas mil visualizações. Inclusive eu mostro no final um experimento bem legalzinho, que você vai fazer um holograma aí na tua casa. É muito legal. O holograma é aquela imagem em 3D, né, que ela parece assim, parece o objeto real ali na sua frente, mas é apenas uma imagem. Só que ela aparece em 3D, como um objeto sólido ali, né? E hoje em dia, no próprio celular, ele tem esses filminhos que criam holograma. É só você preparar um aparatozinho, que eu mostro lá no final do vídeo. Quem tem criança em casa, é muito legal, a criançada adora. E você monta aquele aparatozinho, bota o celular deitado assim, na horizontal, coloca aquele aparatozinho em cima e vai... O de Biase, ele traz uma analogia, né, do budismo, do castelo do deus Indra, que onde ele fala que foi a primeira analogia de um holograma, né, abordado para as pessoas. É isso aí. Que cada pérola refletia todas, né? É exatamente isso. Então, o holograma, ele é construído a partir de um filme, que a gente chama de emulsão holográfica, tipo aqueles filmes, quem né, já estava por aí na década de 80, vai se lembrar, né, daqueles filminhos que a gente usava para bater foto, quando não tinha ainda esse negócio de foto de celular. A gente usava um filminho, né, que a gente batia, botava dentro da câmera, batia a foto, depois levava para revelar, né? E é como um filminho daquele que você imprime ali uma imagem, né, como as máquinas fotográficas de antigamente, e depois você projeta um laser. Hoje em dia já se faz com outros tipos de luz também. E a partir dali você cria a imagem em 3D do holograma. Só que imagina que você fez um filminho, você imprimiu ali uma maçã, né, para fazer o holograma de uma maçã. Aí você vai lá, pega uma tesoura, corta o filme no meio. Aí você vai imaginar, bom, se eu projetar agora, eu vou ter um holograma de meia maçã, né? Porque eu cortei a imagem do filme no meio, mas não é isso que acontece. Você continua tendo a imagem de uma maçã inteira. E você pode cortar o filminho quantas vezes você quiser, desde que tenha sido impresso nele uma imagem de holograma, né? Então, o holograma, ele tem essa peculiaridade, né? Que cada parte contém a informação do todo, né? Se você pegar uma partezinha do holograma, ele tem a informação do todo. E existem teorias científicas, né, que dizem que o nosso universo é um holograma, inclusive baseadas no trabalho do físico Stephen Hawking sobre buracos negros, né? O Stephen Hawking foi o físico mais famoso aí da atualidade, que morreu em 2018, que teve um estudo profundo Tem um livro dele sobre aqui também. buracos negros, Ele radiação acabando de citando todo Hawking, mundo hoje. né, que até recebeu o nome dele.
Ele é maravilhoso. Eu tenho vários livros dele também. E dentro desse estudo dos buracos negros, leva também a essa conclusão de que o nosso universo, existe uma grande tendência, até matemática, que o nosso universo seja um grande holograma. E nesse caso, o que está na base? Como se fosse bits de informação, né? Porque o holograma ele está baseado na informação, que é também o que vai bater Exatamente. lá com o trabalho do Mário Jorge, Aqui também. né? Que é especialista na minha grande teoria de tudo, do Tom Campbell, que é um físico estudioso, pesquisador da consciência, que também chega a essa conclusão, né, de que o nosso universo ele não é sólido, como a física quântica já mostrou, e ele é como um universo virtual, né? Nós somos avatares vivendo uma experiência virtual, porque a verdadeira realidade é a Quanto mais se consciência, não aprofunda, né, são os Eliane, códigos. nesses Nós assuntos, somos nós chegamos virtuais. na informação, né? Inclusive, Aí, tem uma passagem bíblica que fala, né? No princípio, tudo era o verbo. Verbo em grego significa palavra. Logo, informação, que era o conceito que se tinha naquela época, né? Que não ia falar em prótons, nêutrons, elétron, energia, quarks, não ia ter como ter essa linguagem. Então, a forma de se passar essa verdade na época, né? E hoje fazendo esse paralelo, por isso que se fala, né? Que hoje a física quântica ela não veio para relutar contra nada, né? Muito pelo contrário, ela resgata essas sabedorias antigas, porém na discussão da nossa época, né? Porque hoje já não precisa falar em metáfora. Hoje você tem experimento que você pode fazer e encontrar a sua verdade, né? Outra passagem é o verbo se fez carne, né? exatamente. Verbo, informação, carne, matéria. Ou seja, ao verbo se fazendo carne, a palavra se materializando, criando a nossa É. realidade material, né? E a causação descendente, que eu falei um pouquinho agora há pouco. É. Gente, nós sabemos que esse tema todo é muito complexo para uma live, né? Eu, por exemplo, não gosto de falar de física quântica sem mostrar slide, sem mostrar imagem, porque eu acho que falar por falar já tem muita gente falando. Aliás, isso foi uma das coisas que me impulsionou a criar o material que eu tenho hoje, porque eu falei, falar por falar já tem muita gente falando e ninguém vai aprender desse modo, né? Então, nos meus cursos, eu tenho toda uma metodologia com imagens, que eu traço uma linha de Numa raciocínio e linguagem pego simples, né, você Eliane? pela mão e vou te levando até você chegar numa linguagem simples, acessível. Então, nossa live já está acabando. Vou fechar aqui mais uma vez convidando vocês para o nosso evento presencial, porque lá nós vamos ter uma mescla de palestra, de mesa redonda, de prática, de tira dúvidas, né? E esse momento também dos 4 palestrantes juntos ali, trocando ideia e tirando dúvida do público, é um momento realmente muito rico. Então, para que você possa se inteirar um pouquinho mais desse assunto e realmente levar, né, esse conteúdo de forma que possa transformar, possa levar uma transformação para a sua vida, a gente realmente indica que você tenha Exatamente, esse né? contato Os mais ingressos, quem profundo. chegou Tem uma depois, né? lista Quem aqui. pegou a live pela metade aqui, os ingressos vão ficar disponíveis amanhã, tá? Podem deixar no comentário aqui, depois que a live estiver salva, né? Também, até inclusive, até pedir o pessoal para deixar aquele joia, aquele coraçãozinho, né? Se vocês gostaram do conteúdo aqui, né? Deixa o comentário de vocês, até depois na gravação, porque tudo que ficou registrado aqui, a gente acaba perdendo depois que salva, né, Eliane? E a linguagem, a gente sabe que se vocês já estão aqui é porque vocês gostaram. Só que o algoritmo do Instagram, ele não entende dessa forma, né? Então, ele precisa daquele joia, aquele like, essa interação para ele entender que essa mensagem é relevante. É, Então, quem puder depois voltar lá e deixar aquele joia, aquele comentário, compartilhar com os amigos que talvez essa mensagem possa fazer a diferença, levar, né, uma clareza sobre os nossos assuntos, fica aqui o pedido a vocês, né, e já agradecimento. E quem quiser participar então do evento, sabe, ou saber mais informações,
né, para se programar, para participar, ou quem já quiser se inscrever, o link já vai ficar disponível, então, nos nossos stories, na bio do nosso Instagram, ou vocês podem colocar no comentário aqui, quer saber mais, me envia o link, né, que nós vamos estar acompanhando aqui, enviando informações, e qualquer dúvida também, vai ser um prazer a gente estar tendo essa interação aí. Caso também alguém colocou alguma pergunta que talvez não deu tempo aqui de responder ou passou rapidinho, volta lá nos comentários, deixa lá, se for algo dá para a gente escrever lá, a gente manda lá. Se não der, a gente pode fazer uma outra live depois, bater um papo sobre isso. Se for algo pessoal, fica à vontade, chamar no privado. Né? Talvez o pessoal fique com vergonha de perguntar alguma coisa pessoal. Né? Fica à vontade, né? A gente dá sempre esse suporte bacana para vocês aí. Vai ser um prazer para a gente estar tendo essa interação. Fica o convite também para conferir a gravação das lives anteriores. Né? A Eliane fez uma live super bacana ontem, sensacional com o Mário Jorge. Ontem está disponível também nos perfis. De manhã eu fiz uma com o Mário, também com outro assunto muito legal. Tivemos algumas reflexões bem legais. E na sexta-feira tivemos a super live, o Quarteto Fantástico, como o pessoal brincou. Né? Tivemos aí o Quarteto Fantástico. E temos também algumas lives antigas que os assuntos se complementam, né, Eliane? A gente já tivemos a oportunidade de ter outros bate-papos aqui com assuntos aqui bem interessantes e todos eles vão se preenchendo. Não só o meu com a Eliane, mas a Eliane com o Mário, a Eliane com o Dr. de Biase, o Biase com o Mário, eu com o Biase, eu com o Mário e com outras pessoas bacanas também, né, que também participam desse trabalho. Tivemos a oportunidade de fazer esse trabalho com outras pessoas. Então, tudo no final vai juntando os pedacinhos e fazendo parte do todo, né? É isso aí, gente. Gratidão pela presença de vocês. Muito obrigada de coração. Que todos tenhamos uma semana maravilhosa, iluminada, conectada às infinitas possibilidades. E continuem seguindo a gente aqui no Instagram, que a gente está sempre aqui fazendo live, disponibilizando material. Agora, no final desse mês, eu vou convidar vocês para 4 aulas gratuitas. Não vai ser aqui pelo Instagram, tá? Eu vou pedir para vocês se inscreverem e eu mando o link depois para quem se inscrever. Serão aulas transmitidas pelo Zoom, tá? E sigam, aproveitem, gente. Aproveitem porque é muita informação de conteúdo precioso, transformador, né, Henrique? Que hoje nós temos acesso. Então, o salto Exatamente. De consciência Aproveitando, Eliane, não então, é mais opcional. Sim, aproveitando fazer o convite pessoal também. Amanhã eu vou ter uma live também. Amanhã eu vou estar sozinho com as sombras psicológicas. Vou estar batendo um bate-papo no meu perfil do Instagram, uma live sobre as sombras psicológicas. E alguém perguntou também sobre como fazer esse ajuste de consciência. Tem a HQI, eu vou ter um encontro dia 17. Dia 17 é um encontro em plataforma fechada, que é uma palestra online, onde eu vou estar abordando só sobre HQI, já ensinando a técnica para vocês já saírem praticando. Então é um encontro gratuito, tá? E lá você já vai aprender a técnica e já sair praticando. Não vai ser live, tá? Então quem quiser participar em plataforma fechada pelo Google Meet, as inscrições podem ser feitas comigo também no link nos meus stories do Instagram. Quem estiver vendo a gravação e talvez já passou a data do dia 17, aí depois fica o convite para acompanhar meu perfil e ver quando que vai ter o próximo encontro. Beleza. Isso aí. Gente, gratidão. Beijo enorme. Gratidão, Eliane. Prazer enorme mais uma vez. Muito obrigada. Um abraço, um excelente final de domingo para vocês aí. Tchau. Até mais. Para você.